Deus é bom. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão aqui? Nesse dia friozinho, chuvoso. E como o pastor Tiago disse, você veio. E porque você veio, você vai aprender a palavra hoje, amém? Deus é bom? Vamos para a nossa confissão. Aqui, antes de dar início. Vamos lá. Oh, glória. Vamos lá, queridos. 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Quantos amam essa confissão? Você está preparado, querido? Você está gostando de estar no mês da família? Na sua igreja? Quem estava aqui no primeiro culto do domingo que o pastor falou sobre intercedendo por sua família? Quem estava aqui? Que manto violento, né? Estava rindo, rindo porque eu ri de mim mesmo da situação. Mas eu sei que alguns podem ter se encaixado. Eu orei até porque eu nem imaginava que eu ia orar da minha família. Porque o Senhor nos leva para esse lugar, interceder por todos. E foi uma unção, eu chorei. Né? Eu nem precisei lavar o salão no outro dia, porque foi tanto choro da mulherada aqui. As mulheres sempre choram mais, né? Mas foi uma bênção. E aí tivemos o culto da quinta-feira com a Viviane falando sobre o que era impossível se torna possível quando você nasce de novo e pratica o fruto do Espírito Santo com as características que é dado, que é amor, paz, longo ânimo, domínio próprio, paciência. E aí você pondo em prática na sua vida, as coisas funcionam dentro do seu lar. E quantos acreditam nisso? Que você, como um homem e uma mulher de Deus, se você põe em prática o fruto do Espírito na sua casa, com o seu cônjuge, certamente você vai caminhar para um lugar muito bom. Amém? Deus é bom? Então, antes de começar aqui, queridos, eu quero indicar para vocês esse livro aqui, Ministrando a Sua Família. Esse livro foi tremendamente essencial para a minha vida, no tempo que eu fiz o Rema. Eu vinha da escola, né, chorando, porque a aula Família Cristã mexeu muito comigo, mas depois que eu peguei o livro do Reagan, Ministrando a Sua Família, aí eu entendi vários processos que eu tinha. E esse livro, ele fala de uma coisa aqui que eu até prestei bem atenção. Ele diz assim, ó: os cristãos devem construir famílias fortes no sólido fundamento da palavra de Deus. E é verdade. Os cristãos devem construir famílias fortes no sólido fundamento da palavra de Deus. E claro que esse livro ele fala sobre você interceder, sobre você ter um tratamento com os seus parentes, com os seus filhos, e ele é maravilhoso, queridos. Então, nesse mês, estamos tendo aí uns descontos, né, abençoado, porque é o mês da família, então você pode correr na nossa livraria e adquirir o seu, amém? Uma coisa que eu quero te dizer, ferramenta você tem para que a sua casa ande na palavra. Somos indesculpáveis, temos todo o aparato, a ferramenta que precisamos, amém? Então você pode passar lá depois e adquirir o seu. Irmãos, eu não coloquei um tema, né, visível para todas as pessoas, para que visse mesmo nas mídias sociais e até mesmo no grupo da nossa igreja, porque era um suspense. Mas o suspense vai acabar agora. Pode colocar o tema aqui para mim, por favor? O homem de Deus e suas responsabilidades. Cadê o amém dos homens? O homem de Deus e suas responsabilidades. E a mulher fala, glória a Deus. Até porque quem vai ser muito beneficiada hoje é você, mulher casada. Você, mulher que está, né, noiva, se prepara. Ô, Tiaguinha vai aprender bastante hoje. E sabe, queridos, que esse tema vindo ao meu coração, e esse é um mês onde vai trabalhar vários temas, e você vai perceber que o Espírito Santo vai juntar as coisas, e no final temos uma colheita abundante, dentro das nossas famílias, é claro, com atitudes renovadas e tudo mais. Estava pensando nesse tema no seguinte ponto. Faz um tempo que eu tinha até conversado com o pastor Souza no parque, né, lá no Vila Lobos,
também conversei com o pastor Felipe, que nós temos, irmãos, que começar a nos atentar, e eu falo do lado masculino, nos atentar que dentro de uma igreja não pode ter 5 homens cheios do Espírito Santo. Se uma igreja tem 120 membros, eu espero que pelo menos 50 dos homens que tem nessa igreja, ou 60 que tenham nessa igreja, sejam 60 cheios do Espírito Santo. Sejam 60 homens que andam naquilo que Deus tem de plano e propósito para a vida deles. Não deve ser só 5, tem que ser o todo. Por quê? Porque uma igreja, irmãos, que tem homens que andam na palavra, que praticam, que vivem uma vida de consagração, quem é beneficiado é a esposa e a casa. Só que, mulher, deixa eu te dar uma boa notícia, eu vou falar sobre algumas coisinhas que vai envolver você. Então, você não vai ficar de fora dessa mensagem hoje. Amém? Deus é bom? Então, irmãos, esse é o tema, né? Eu quero compartilhar com você e eu quero colaborar com a sua vida. Diga amém para mim, homens. Quero colaborar com a sua vida. E olha, eu não estou aqui para atacar você, não estou aqui para jogar um peso sobre as suas costas, eu estou aqui para ajudar você e me ajudar. Por quê? É verdade, quando nós ministramos, seja um homem ou uma mulher, a mensagem vem para nós primeiro. E porque ela vem para nós primeiro, nós aprendemos primeiro, nós recebemos primeiro. Então, tudo que a gente estuda, se esmera, medita, se consagra, medita de novo e traz, cai no nosso coração, edifica a nossa vida primeiro, amém? Então, eu quero compartilhar com você, porque eu não sou perfeito, mas diariamente eu estou sendo aperfeiçoado, assim como você está, amém? Deus é bom? Então, o que a gente precisa saber? E, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você, mulher e homem. Na sua vida, quem é mais importante? Os seus filhos ou o seu cônjuge? Há uma nota, irmãos, que circula no meio do povo e que, de forma errada, isso cai na mente e no coração das pessoas, que os filhos são os mais importantes na vida do casal. Mas, na verdade, não é. O mais importante é o seu cônjuge. Amém? E eu estava meditando sobre isso e eu quero que você veja essa imagem aqui, para que a gente acabe de vez com essa mentira que o diabo tenta trazer. Por quê? Porque a gente vê no decorrer dos anos que a esposa muitas vezes, ou o homem muitas vezes, o marido, ele começa a colocar o filho ou os filhos no lugar do cônjuge. Não pode ser assim, mas através dessa imagem aqui você vai ter uma noção muito melhor. Põe aí, por favor, a imagem do guarda-chuva. Ah, essa é minha família. Apaga aí, por favor, eu nem esqueci. Pode pôr da minha família, por gentileza. Não, agora eu quero da família. Essa é a minha família, queridos. Olha aqui, Davi Mota, Érica Mota, é tudo da família Mota. Só eu que não sou dos Mota, né? Quer dizer, no sobrenome, mas eu sou dos Mota, né? Aqui então, queridos, está a minha família que tem realmente me apoiado, tem crescido comigo, e hoje eu fico feliz de poder ministrar coisas que eu não olho para eles, eu olho para eles e eu não tenho um sinal de reprovação, nenhuma cara fechada, porque de fato eles me conhecem como eu sou em casa. E o que eu sou em casa, eu sou na rua, eu sou na igreja, eu sou em todos os lugares. Então, eu fico feliz de ter essa família. Obrigado, amor. Eu sou o que sou hoje porque você acreditou. E eu estou me vestindo bem desse jeito porque é você que me veste. Eu vou dizer que os invejosos falaram que eu vim de pijama hoje. Vini, isso é um insulto. Isso é um insulto à beleza raríssima que está acontecendo aqui. É inveja. Falaram assim, ó, pastor, olha a ousadia. O Rica tá lindo, mas ele veio de pijama. Na próxima eu vou ficar de olho na tua roupa. Deus é bom? Então vamos lá para o nosso desenho aqui, né? A nossa imagem do guarda-chuva. Então, irmãos, você vê que no guarda-chuva, né, há uma hierarquia na família. Primeiro é Deus, depois vem o marido, aonde existe proteger a família, liderar a família, prover a família. Depois vem a esposa, que traz conforto, ensino e nutrição. Depois vem os filhos, que vêm com os seus atos de obediência, que é amar os seus pais, obedecer os seus pais e honrar os seus pais. Quando, irmãos, a gente tira o filho daqui e tenta colocar ele lá, no lugar do cônjuge,
A gente está errando. Porque você vai perceber no meio dessa movimentação que está acontecendo no mundo, quando a mulher está com raiva, ela está ofendida, ou o marido está ofendido às vezes, mas acontece normalmente com as mulheres. Quando ela está ofendida com o marido, o que ela faz? Graças a Deus eu tenho meus filhos, porque por eles eu mato e morro. Mas e o marido? O marido não importa. O importante é os filhos. Irmãos, não podemos cair nesse terreno. O mais importante na sua vida é o seu cônjuge. Até porque um dia os seus filhos vão casar, vão embora, e quem vai ficar com você é a sua esposa ou seu esposo. É como se fosse do início novamente, né? É Eva e Adão no paraíso. Ou glória. Se você não sabe, no Éden, ele se chamava lugar de delícias. Significa que o casal volta para o lugar de delícias. Cadê os casadão? Glória aí. O lugar de delícias. Sem filhos. Não precisa mais esconder chocolate. Não precisa mais esconder doce. Não precisa esconder mais nada, porque agora é só você e a esposa no Éden. Amém? Então precisamos, irmãos, ter esse entendimento de que a família, ela segue aquilo que Deus estabeleceu. Deus, o homem, esposa e os filhos. Amém? Deus é bom? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa palavra cultivar é guardar, dedicação no aprimoramento de fazer algo crescer, ter tato ou cuidado contínuo, regar, preparar a terra. Então, cultivar é guardar, é dedicar, é você aprimorar, né? E para fazer algo crescer, ter tato, um cuidado contínuo, regar, preparar a terra. E quantos sabem, irmãos, quando a gente fala de família ou de casamento, casamento evolui, cresce quando há um investimento. Você investe. Eu lembro que na fase que eu mais brigava com a Érica, era o tempo que a Érica mais ouvia ministrações. E sabe o que ela fazia de propósito? Ela colocava a televisão no último. Porque ela pensava, e depois ela me contava quando a gente voltava a se falar, ou o amor, a aliança voltava a ficar firme, né? Depois daquela briga, ela falava, coloquei alto mesmo, para você ouvir. Porque Deus ia falar com você, você tem o Espírito Santo. E eu falava, você é esperta demais. Porque de fato, irmãos, o contato com a palavra de Deus e quem já nasceu de novo, não tem como ele falar e você não ouvir. Você só não ouve, irmão, se você não quiser fechar os ouvidos para tudo aquilo que o Senhor nos direciona através da palavra de Deus. E naquele tempo ela colocava a televisão no último, para eu ouvir. Então ela ouvia na sala, né, ela estava assistindo na sala e eu ficava lá no quarto. E eu pensava, ela é muito ousada. Nós estamos brigados. Por que ela coloca essas ministrações? Irmão, eu gosto até de agradecer por isso, que as ministrações que ela colocava e colocava diariamente, graças a Deus, a Érica sempre teve mais maturidade do que eu nesse tempo. Então, glória a Deus. Sempre teve muito mais maturidade do que eu, então ela colocava, e de alguma forma, do jeito dela, aquelas mensagens entravam em mim. E eu começava a pensar sobre aquilo. Claro, irmãos, que a gente tem que aprender que uma vez que você nasce de novo, você ainda tem uma carne. Nessa carne existe o orgulho. Existem as coisas, né, irmãos, que lutam contra o espírito. Então a Bíblia diz que, às vezes, o espírito milita contra a carne, se opondo. Então o espírito quer fazer uma coisa, a carne quer fazer outra, mas aquelas mensagens entravam em mim de um jeito que eu ficava constrangido e eu pensava, não, eu não posso fazer isso. E aí, irmão, eu esquecia que tudo que Deus tinha dito sobre o relacionamento, sobre o casal, de cultivar, de proteger, de regar, de preparar a terra, eu esquecia tudo isso quando eu estava naquele meu momento tenso de orgulho. Mas as mensagens que a Érica colocava alcançavam o meu coração. Nesse mesmo texto você vai perceber que ele diz assim, ó, para o cultivar e o guardar. Essa palavra guardar é observar, prestar atenção,
ter responsabilidade sobre, proteger, vigiar, preservar, estar em guarda, cuidar, dar atenção. Então eu quero te dizer uma coisa, homens, aquilo que Deus entrega nas nossas mãos precisa ser cultivado e guardado. E por quê? Porque essa responsabilidade é mais para os homens. Porque, irmãos, é o guarda-chuva. Você é o primeiro ali da lista, depois de Deus. A respeito de direções, a respeito de conduzir a casa, a respeito de pagar contas, a respeito de decisões que tem a ajuda da sua esposa. Mas é você o primeiro. Exemplo, eu como líder aqui na igreja, e eu fiquei 10 anos no departamento de jovens, todo ano eles me perguntavam, Rica, qual é a palavra para o ano? E eu ia orar. Por quê? É melhor você viver, irmãos, uma estação guiada pela palavra. No casamento é a mesma coisa. Então o cabeça, né, o homem, o cabeça do lar ali, e o cabeça sobre nós que é Cristo, mas o cabeça do lar, que muitas vezes vai tomar decisões, precisa estar ligado com Deus. Em conexão com Deus. E não pode, eu falei isso numa igreja que eu fui ministrar, não pode acontecer, e graças a Deus que nessa igreja não é assim, que os homens, irmãos, não podem só servir na igreja. Tem que ter comunhão com Deus. Porque isso Deus não quer. Deus não quer que você sirva sem ter comunhão com Ele. Deus quer que você sirva, mas antes de servir, tenha comunhão com Ele. Porque você tendo comunhão com Ele e servindo, as coisas ficam muito mais fáceis de se movimentar. Amém? Então a gente precisa, como homem, cultivar e guardar o nosso casamento, o nosso relacionamento. Amém? Glória a Deus. Então eu escrevi aqui, quando o homem abandona o cultivar, a casa esfria. Quando o homem abandona o guardar, a casa fica vulnerável. E você percebe, irmãos, né, que nessa alta demanda de entra na igreja, sai na igreja de pessoas, o que você vai mais ver dentro das igrejas sentadas são mulheres. Homens estão em casa, às vezes homens estão fazendo outras coisas, mas a maioria das vezes o que você mais vê dentro das igrejas são mulheres. Enquanto o homem está sendo roubado do propósito que Deus tem para a vida deles. Porque Deus espera que o homem ande nesse lugar de liderança. E quando o homem está bem posicionado nesse lugar de liderança, ele conduz a sua casa bem através da palavra de Deus. Amém? Escrevi uma coisa enquanto estava aqui na oração terça-feira. E é gostoso vir na oração de terça-feira. Estava orando aqui em línguas, aqui na frente, e essas palavras subiram no meu coração. Um homem posicionado em Deus, praticante da palavra, transmite uma mensagem para sua esposa, para seus filhos, para seus parentes e para aqueles que o conheceram antes de Jesus e depois de Jesus. Porque, irmãos, quando nós não tínhamos o Senhor, a nossa vida transmitia uma mensagem. Quando passamos a viver uma vida com Deus, agora nós transmitimos outra mensagem. E eu gosto, irmãos, de parar para pensar nisso, porque uma vez eu preguei aqui, e tudo que a gente faz é uma mensagem para os nossos filhos, para os parentes, para as pessoas que nos observam. Eu terminei de pregar, que eu desci, o Davi falou assim, papai, você amassou hoje. Aí chegando no carro, ela olhou para Eric e falou assim, você viu, mãe? Estava no óleo, o homem está ungido, ó. Amassou, papai, você é pregador demais. E às vezes eu pergunto para ele, filho, qual que é o seu chamado, né? O que você se inclina? E ele falou, papai, não sei, mas eu vou me desenvolver. Aí ele entrou no marketing na mídia. Fez o discipulado. E a gente pressionou ele, né? A Érica pressionou muito ele. Davi, para de jogar e vai fazer o discipulado. Vai ouvir as aulas, mãe. Calma. Está tudo sob controle. Com três estudos do discipulado ali atrás, ali. Calma, eu vou entregar tudo. Você vai ver. Eu vou pegar o certificado, eu vou entregar tudo. E não é que ele entregou. Mas é bom, irmãos, eles verem essa disciplina em nós primeiro. Porque eu lembro quando eu fazia escola de ministro, ele falava, papai, tem que ler os livros e ainda tem que fazer resumo. Irmãos, foi bom ele acompanhar essa disciplina, porque tudo que a gente faz transmite uma informação para os nossos filhos. Amém? Então, um homem posicionado em Deus, ele tem tudo para se colocar como exemplo
para os filhos ou para a família e para os parentes. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, 1 Pedro 3, 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Porque agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aí eu gosto de pensar que Deus está muito do lado da mulher. Pastor Deus jogando no time delas, e ele é o camisa 10 em tudo. E ele fala, não vai passar nada. E percebe, irmão, que o texto está dizendo assim, olha, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. Significa, irmãos, que se você desonra o lar ou a esposa, a sua vida espiritual definha. Se você desonra a esposa, nem ora. Porque a sua oração vai ser interrompida. Aí as mulheres, glória a Deus. Claro, irmãos, elas não vão fazer isso, glória a Deus. Sabe por que não vão dar glória a Deus? Porque quando você, como homem, o homem espiritual, que conduz a casa, que ora, né, que às vezes toma as decisões, o homem que supre o lar, se o homem está desonrando a esposa e a oração não é respondida, irmãos, o prejuízo de não ter uma oração não respondida não afeta só ela, ou ele, não afeta ela também. Então, irmãos, o correto é o homem ajustar isso, para que quando ele orar, essa oração chegue a Deus e os dois são beneficiados. Então a mulher não dá glória a Deus, glória a Deus que as suas orações não são respondidas. Não, irmãos, não, elas ficam orando para que o homem entenda, abra os olhos espirituais, os ouvidos, para viver a palavra, para honrar ela como deve ser honrada, dar a vida pela sua esposa. Aí quando ele orar, Deus ouve a oração. Por quê? Porque ele anda em honra com a esposa. Esses dias eu vi um vídeo que o rapaz perguntou, né, um repórter perguntou para um rapaz assim, você morreria pela sua esposa? E ele disse, jamais. Porque cada um tem a sua vida. E Deus deu a vida para cada um para viver de forma intensa ou não. Eu jamais daria a vida por ela. Quando ela estava ouvindo isso, ela estava pronta para responder que daria, mas quando ele respondeu que não daria, ela já fechou a cara. O repórter mandou a pergunta para ela e falou para ela, você daria a vida por ele? Ela, jamais. Eu até daria, mas depois da resposta dele, agora que eu não dou. Porque se ele não dá a vida por mim, eu vou dar a vida por ele. Mas a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Significa que morrer, irmão, faz parte do pacote pela sua esposa. Aí eu fico pensando, Deus gosta mesmo da mulher. Né? Porque como Cristo amou a igreja, a gente tem que honrar ela, a gente tem que cuidar dela. E aí você vai ter uma recompensa. Coloquei aqui. Viver a vida comum do lar é participar ativamente da rotina. Dividir tarefas. E acredite, homens, não vai cair a tua mão. Porque tem homem que entra num lugar de machismo, irmão, que fala, não faço nada. O dinheiro que eu trago para casa já é o suficiente. Eu não preciso fazer nada, eu já faço a minha parte. A Bíblia diz que quando Adão estava lá no Éden, foi dado a terra para ele cultivar e cuidar. Significa que Adão não era um preguiçoso e nem um parado na vida. A mão de Adão não caiu para cultivar e nem guardar a terra. E uma boa notícia, irmãos, se eu e você ajudar nas tarefas de casa, a nossa mão não vai cair. Amém? Deus é bom. Você está comigo aqui? Eita glória.
Compreender a esposa. Irmãos, eu estou falando de coisas que é do dia a dia, tá? Compreender a esposa. Eu lembro que eu não compreendia a Érica, quando ela chorava, eu falava, você chora igual uma menina. Toda hora você chora. Era basicamente eu querendo falar para ela assim, seja homem. E ela sempre chorava, você chora demais. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que tratar ela com honra, como parte mais frágil. Amém? E sabe uma coisa que tem acontecido muito? O homem, por não entender esse lugar, não compreender a esposa, irmãos, não está posicionado para aquilo que Deus tem para a vida dele. O homem fica ali escondido, não é ativo. Aí as mulheres se levantam com ousadia, tomam posse desse lugar que não deveria, mas elas têm que fazer alguma coisa para não deixar a casa cair num todo. Aí sabe o que acontece? Aí as mulheres, nos dias de hoje, falam que não precisa mais de homem. Como seria a sua vida sem um homem? Seria maravilhosa. Seria perfeita minha vida sem um homem. Irmãos, desculpa, mulheres, mas às vezes não consegue abrir um potinho de azeitona. E eu gosto da ousadia da minha mulher, porque um dia ela viu um post desse que a mulher falou, eu não preciso de homem. E eu gosto de entrar nos comentários, né? Que os comentários então carrega um saco de cimento de 50 quilos. Constrói um edifício em uma semana. Então vai lá e levanta o carro para trocar a roda. Né? Faz isso e aquilo que homem, né, faz pesado. Irmãos, imagina os homens construindo aquelas pirâmides no Egito. Não, mas eu não preciso de homem. Aí a minha esposa, cheia de ousadia, falou assim, no comentário, eu preciso do meu. Olha como eu preciso. Tanto que quando eu voltei de Recife, ela falou assim, amor, não vai mais não para esses lugares, eu preciso de você aqui. Porque de fato, irmãos, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Mas isso é um engano satânico que está caindo na mente dos corações das pessoas. De que não precisa de homem e de que homem não precisa de mulher. Aí vira uma bagunça. Mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Deus é bom. Compreender a esposa, sua rotina, o que ela faz, tratando-a com a dignidade, com amor, carinho e honra. Eu lembro, irmãos, que quando eu não estava trabalhando, fiquei 1 ano em casa, mais ou menos, e a Érica, nesse tempo aí, ela trabalhava, e eu cuidava do Davi, arrumava a casa, fazia tudo, e aí, quando ela chegava e falava assim, amor, estava com saudade. Eu, não, trabalhei demais hoje. A gente não para pensar isso, homens, mas o trabalho de casa é infinito. Não para. Não para, quando você pensa que tem outra coisa para fazer. E aí, irmãos, suei. Aí ela, amor, estava com saudade. Eu falei, não, hoje eu estou de boa. Estou cansado. Trabalhei demais, estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Ó. O negócio é doido. É quase falando assim, ó, vá tomar banho, que eu vou lhe usar. Mas eu lembro, irmãos, que era pesado. E às vezes a gente não tem noção, homens não têm noção que o trabalho do lar é pesado. Cuidar dos filhos é pesado. A parte emocional, irmãos, ela se torna uma carga muito pesada. E precisa da ajuda dos homens. Precisa desse companheirismo, de entender a mente, o emocional delas. Amém? Se eu que sou homem fiquei abalado emocionalmente, imagina a mulher. Meu Deus, pastor Vitor. Tá quase indo para o gabinete, pastor. Ó. Nossa, segura ela, pastor. Já estou cansado. Lavo louça, estendo roupa, passo tudo e atrás de mim aí. Imagina, meu Deus do céu. Mas é verdade, né, queridos? Não é bom a gente falar do dia a dia, que o dia a dia é assim. Às vezes a gente não tem noção de como o trabalho da casa suga as mulheres. Mas aí, né, à noite, o homem quer chegar e jogar futebol, né? Chutar a bola pro gol. Matar no peito. Mas não mandou um recadinho, não mandou um presentinho, não mandou uma mensagem, não falou nada. Mas já quer entrar no campo, camisa 10. Vamos, amor, vamos.
Vamos bater um bolão, não. Não dá não. Prepara o campo, irmão. Joga água na grama, né? Prepara o terreno. Prepara. Aí você vai chegar, irmão, ó, certeza. É gol na certa. Deus é bom? Kenneth Hagin disse assim no seu livro: a verdadeira espiritualidade começa dentro de casa. Mas voltando aqui no versículo, então, tratando com discernimento, eu também peguei o significado da palavra discernimento, é convivência sábia, entendimento, maturidade, sensibilidade no relacionamento. O homem não deve agir de forma ignorante, dura ou egoísta dentro de casa. Irmãos, eu sou uma testemunha viva de coisas que eu fiz e às vezes se encaixa muito nessas daqui. Mas graças a Deus que eu sou uma nova pessoa em Cristo. E eu tenho buscado melhorar cada vez mais. Hoje eu consigo falar muitas coisas para a Érica, abrir o meu coração, chorar. Irmãos, estou crescendo. Porque se um dia eu tiver que reclamar, eu vou reclamar comigo mesmo. Porque olha, aprenda. Às vezes o seu inimigo não é o diabo. Muitas vezes não é o diabo. Nem as distrações. É você mesmo. Que para na oportunidade de crescer, mas não agarra ela. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 5. 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, diz: o homem deve governar bem a sua casa. Estou lendo na tradução da Paixão. O homem deve governar bem a sua casa. Se algum de vocês aspira o presbitério na igreja, está se direcionando a uma nobre ambição, pois a palavra é verdadeira. Contudo, é necessário que o presbítero seja irrepreensível diante dos outros, dedicado exclusivamente à sua esposa. Dá glória a Deus, mulher. Dedicado exclusivamente à sua mulher. É isso aí. Uhul. E não a outras mulheres. Ó, vou repetir aqui. Dedicado exclusivamente à sua esposa e não a outras mulheres. Não a outras mulheres. Até porque na sua vida só existe uma. Tem que ter só uma, irmãos. Nada de viver como Salomão. Aleluia. Ele deve ser reconhecido como alguém sensato, de conduta exemplar e que vive uma vida disciplinada. Deve ser um pastor espiritual, dotado do dom de ensinar e conhecido por sua hospitalidade. Não pode ser dado à bebida, nem ser violento, nem briguento, nem ganancioso, mas sim alguém que demonstra gentileza. Seu coração deve estar voltado para a condução da sua casa com sabedoria e dignidade. Se alguém tem essa ambição ministerial, tem que estar dentro dos parâmetros que a Bíblia pede. Mas ainda que você não tenha um chamado, aí você olha e fala: pastor, eu não tenho um chamado. Eu acho que eu não tenho um chamado igual de vocês, ser pastor, mas você tem um chamado individual da parte de Deus. E esse chamado, independente de qual, pede de você, homem, uma conduta irrepreensível. Minha. De todos nós, amém? Por isso que a Bíblia diz assim, olha, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que um descrente. É claro que esse versículo fala dos parentes, mas fala também dos seus. Esposa, marido, filho. Se você não cuida dos seus, negou a fé. Amém? Então, a gente precisa, irmãos, entender uma coisa. Nessa igreja e nas igrejas do Senhor, temos que ter homens que se rendem ao Senhor. Temos que ter homens que adoram o Senhor. Temos que ter homens que choram diante da presença do Senhor. Temos que ter homens que se jogam em Deus. Temos que ter homens, irmãos, que incentivam e são exemplo para a sua família e levam a sua família para a igreja. Amém? Deus é bom? Então eu e você, homem, temos a oportunidade de mudar o quadro. Como? Orando, se consagrando,
se rendendo, sendo intercessores e sendo um exemplo para os nossos filhos, para as nossas esposas e para todos aqueles que nos acompanham. Amém? Deus é bom? Glória a Deus. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu quero falar das mulheres. Cadê as mulheres? E os homens dizem, glória a Deus. Chega de apanhar. Mulheres, eu vou abrir um parênteses para vocês, mulheres. Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quantos sabem que esse versículo é verdade absoluta? E para que o seu homem seja um homem de Deus, a sua sabedoria é boa para ele. A sua sabedoria o impulsiona. A sua sabedoria dentro do lar o promove. Cuida dele. É saúde para ele. É remédio para ele. E às vezes a gente não pega muitas mulheres sábias dentro do casamento ou dentro do lar. Aí, quero ler para você na versão Tradução da Paixão. Toda mulher sábia encoraja e edifica a sua família, mas a mulher insensata, com o tempo, a destruirá com as suas próprias ações. Até porque, irmão, eu sei que todo homem tem o desejo de crescer em Deus, avançar em Deus, entender quem é em Deus, que tem um chamado, algo para fazer em Deus. Mas se a mulher, ela não é sábia, se a mulher não edifica, se a mulher não ajuda, irmão, esse homem ele vai se afastar daquilo que Deus tem como propósito para a vida dele. Por quê? Porque aquela que deveria ser a sábia, aquela que deveria ser a pessoa que tem paciência, que tem longo ânimo, é a pessoa que mais ataca esse cidadão. É a pessoa que mais o atinge para ele não crescer. E, irmão, eu anotei algumas coisas que a gente precisa ter noção. Mulheres. Tem mulheres que cobram os maridos de serem espirituais, mas os cobram sendo mais carnais do que ele. Tem mulheres que cobram os maridos de serem espirituais, mas os cobram sendo mais carnais do que eles. Desprezam, chamam de mole, chamam ele de irresponsável, ele é igual ao pai dele, falam suas insatisfações nas mesas de café ou encontro com as amigas. O meu marido é assim, o meu marido é assado. Por que não ora? Uma vez lá atrás, bem lá atrás, eu chamei a atenção da Érica e falei assim, eu não estou gostando. A gente briga, eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, mas eu nunca expus você para ninguém. Mas você gosta de sentar com as pessoas e falar de mim. Será que pode parar com isso? Porque se for para expor, então eu vou começar a expor. Porque ninguém é perfeito, gente. Ela falou, amor, me desculpa, não vou fazer mais isso. E a gente não pode cair nesse lugar. Mulheres, não caiam nesse lugar de expor o seu marido, deixar as pessoas com raiva dele. Porque é assim, ó, você conta para uma amiga, o pastor Edson, olha o pastor Edson. Claro que não faz isso, é um exemplo. Olha, mas o pastor Edson chega na Érica e fala, o pastor Edson, você viu? Irmão, vai guardar o coração, mas chega uma hora que esse negócio vira uma ofensa. Daqui a pouco a Érica não vai querer nem falar com o pastor Edson. Por quê? Porque a Vivi fez a caveira dele. Crucifica, crucifica. E é verdade. Se a gente não pode falar para os familiares quando a gente briga com o cônjuge, a gente não pode falar para os outros o que o nosso cônjuge está passando, fazendo. Até porque eu e você tem que entender uma coisa, todo mundo tem o seu processo. Uns acelerados, crescem mais rápido, outros ainda tem que ter tempo. Irmão, fala sério. Tiaguinho, você pode subir aqui, por favor? Todo mundo tem o seu processo, querido. Mas é bom quando você encontra alguém que tem paciência de aguentar o processo com você. E eu dou glória a Deus, porque a Érica aguentou muitos processos comigo. Teve todas as chances de me bater, de me estrangular. Teve todas as chances, mas sempre me dizia, amor, não importa o que você faça, não importa como você fale, eu escolhi te amar. Eu escolhi te amar. Aquilo me constrangia todas as vezes. O longo ânimo dela, irmãs, era extenso. Claro que tinha momentos que ela perdia o controle e falava assim, é assim, pode deixar, então você vai ver. Eu vou desmascarar você na igreja.
Vou te desmascarar lá. Claro que ela estava brincando, né? Era um nervosismo, mas se ela me desmascarasse na igreja, eu estava frito. Você sabia, irmãos, que tem pessoas que vivem desse jeito? São uma coisa dentro de casa. E na igreja é um anjo. Mulheres, às vezes, em casa, é uma bruaca. E na igreja é uma santa. Eu e você não foi chamado para viver de aparência, não. Eu e você foi chamado para viver como crente, que pratica a palavra e que cresce diariamente. Amém? Você vai perceber quando a mulher ela está insatisfeita com algumas coisas e não tem coragem de falar para o marido. O que ela faz? Ela começa a soltar. Ela faz assim, ó. Já que não tem quem faça, eu faço, né? Aí você vê posts que estão no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, post que normalmente fala, ai, porque o marido não dá atenção, porque isso, o fulano não chama aqui, ai, como eu queria ter um carinho, ai, porque eu trabalho o dia inteiro e eu queria só chegar em casa e receber um cafuné do meu amor. Aí posta, por que não conversa com o marido? Aí ela fala, né, porque ela tá soltando, ela tá nervosa, ela fala, não tem quem pague, né? Então eu pago tudo. Se não fizer, já sabe, né? Não tem quem faça. Aí são desrespeitosas com o marido, na frente dos outros, gritando. Às vezes são mandonas, truculentas, dominadoras, manipuladoras. A gente tem que, irmão, irmã, a gente tem que começar a se atentar para essas coisas que acontecem. Eu e você não fomos chamados para estar nesse lugar. Treta, resolve. Eu só aprendi isso agora. Lá atrás eu queria era treta. Briga. Quem cuspir aqui primeiro ganha. Não, e eu tinha um ministério do WhatsApp, né? Que eu gostava de brigar pelo WhatsApp. O dedo louco assim, ó. Mas eu aprendi, irmãos, tenho aprendido que treta se resolve. Ou quando você está tranquilo, ou se resolve se você tem maturidade para resolver ali naquele momento. Mas se resolve assim, não é postando. Não é jogando indireta. Ai, não, resolve conversando. Amém? Glória a Deus. E a gente tem que entender que mulher, você, como sabe, ajuda o seu marido a crescer. Às vezes seu marido vai fazer algumas coisas e você tem que se atentar. Eu escrevi para você aqui, ó. Às vezes o homem lava a louça e a mulher diz, nossa, só fez isso. Não é verdade? Às vezes o homem lava a louça e a mulher chega e fala, nossa, só fez isso. Irmã, louve a Deus. Às vezes o homem limpa a casa, a mulher chega e limpa a casa de novo. E ela diz assim, nossa, se limpou assim, era melhor não fazer. Mas graças a Deus não é você, porque você é uma mulher sábia. Você não responde desse jeito. Amém? Às vezes o homem faz comida, né, porque quer adiantar, né, as coisas para a mulher. O homem faz comida, aí a mulher chega e diz, se fosse para fazer essa bagunça, era melhor nem ter feito. Para de reclamar, mulher, dá glória a Deus. Porque às vezes tem homens, irmãos, que não faz mesmo de birra. Por quê? Porque reclamou do que estava fazendo. Era um agradinho. Tinha uma vizinha minha que sempre que ela comprava alguma coisa da minha mãe, ela queria cobrar minha mãe, ela ia lá e falava, Dona Neide, tem janta aí? E eu falava pra minha mãe, ela é esperta, ela veio pedir o agradinho dela. Ela queria dinheiro. Ela não estava perguntando, ela queria o agradinho. Irmão, a gente sabe, né? Quando o homem faz o pouco, é o agradinho dele. Ele está tentando mudar, ele está tentando se esforçar. Mas a mulher vem com 2 pés no peito. Se fosse para ter feito desse jeito, não era melhor não fazer. Louve a Deus. O homem recolhe a roupa do varal, joga na cama e a mulher diz, se fosse para tirar do varal sem dobrar, não era melhor não pegar. Tava aí o dia inteiro. Pegou e jogou na cama. Era melhor não ter pego, deixava dura lá. Louve a Deus, irmã. Louve a Deus que pegou do varal. Eu só tenho uma coisa a dizer para você, mulher. Vá orar. E é capaz de você orar e ser tão anja que Deus leva. É tão anja, né? Não, irmãos, mas estamos no mesmo time. Todo mundo está crescendo aqui, amém? Então, para o casal, um lar que cada um sabe o seu papel tende a prosperar e frutificar em todas as áreas. Um lar
que cada um sabe o seu papel, tende a prosperar e frutificar em todas as áreas. Fechei o parênteses para vocês, amém? Deus é bom? Anotei algumas coisas aqui para os homens. O homem de Deus no lar é aquele que decide ser o primeiro a obedecer a Deus dentro da própria casa. Seu maior ministério começa dentro do seu lar. O homem que não lidera seu lar deixa um vazio que o mundo tentará preencher. Antes de ser líder na igreja, o homem precisa ser líder no seu lar e líder de si mesmo. O homem não pode exigir da família aquilo que ele mesmo não vive. O altar da família precisa ser mais importante que a aparência diante das pessoas. O homem que cuida da sua casa honra um dos maiores ministérios que Deus lhe confiou. Um homem de Deus precisa ser exemplo dentro e fora da igreja. Aí, irmãos, eu estava orando sobre esse culto de hoje, e aí eu acordei pensando nessas palavras. Eu acordei hoje, simplesmente meus olhos se abriram e essas palavras saltaram. Peguei o celular e comecei a anotar. As palavras eram essa aqui, ó. Há uma disfunção geracional que tem apagado a influência do homem em casa. E são elas: homens que não se expressam, homens que não choram, homens que têm medo de expor suas fraquezas e debilidades, homens que têm medo de expor seus sentimentos, homens que não assumem seus papéis e responsabilidades, homens machistas que pelo fato de trazerem o dinheiro para casa não ajudam a esposa porque já dizem fazerem a parte deles, homens que têm muitos amigos na rua, mas é vazio de intimidade com a sua esposa e com seus filhos, homens que são uma bênção na rua e ignorante em casa, homens que não tiveram pais e não sabem ser pais, homens que não viram seus pais serem ótimos maridos e não sabem ser ótimos maridos. Irmão, existe uma forma, existe um molde geracional. E sabe que uma vez orando aqui, o pastor pregando até mesmo no culto de intercessão, irmão, não é porque você não teve uma estrutura familiar que você não possa construir a sua. Essa nota veio no meu coração tão forte. Não é porque você não teve uma estrutura do jeito que você esperava, que a partir de você, você não construa a sua de um jeito diferente, porque você tem a palavra. Você tem o Espírito Santo para te ajudar a criar uma estrutura diferente. Amém? Com esses pontos, o ambiente emocional do lar se torna desorganizado. Filhos crescem sem referência, lares são destruídos com muitos conflitos, cresce a insegurança nos filhos e nas esposas, o lar perde a estabilidade, a esposa acaba carregando peso sozinha e assumindo o que o homem negou a assumir. O cristianismo verdadeiro aparece primeiro dentro de casa. O ambiente do lar muda quando o homem assume a sua posição espiritual. Então eu quero dizer aqui para você, para a gente ir para o nosso final aqui, o homem de Deus dentro do lar é aquele que toma as decisões, mas não as toma sozinho. Não as toma sozinho sempre. E sei que existem decisões que tomamos e assumimos a responsabilidade, mas é preciso ouvir a esposa. Porque você não está morando nessa casa sozinho. Irmão, foi duro aprender isso, que às vezes tomava decisões sozinho, sem falar com a Érica. E quando sabem que nossas decisões, casados, as nossas decisões individuais não nos afetam individualmente. Afeta num todo. Todos que estão dentro daquele lar. Então o homem precisa tomar decisões e fazer a sua esposa participante. Amém? Vai sair, precisa avisar. Vou falar de novo. Vai sair, precisa avisar. Dar satisfação é tratar o outro com consideração. Normalmente, se a Érica vê eu saindo da cama às 6 horas da manhã, é que eu não fui pra rua sem avisar. Eu devo estar varrendo a calçada igual velho. Ou lavando o carro, ou lavando a garagem, eu tô lá. Mas, normalmente, irmãos, quando eu vou fazer alguma coisa, eu aviso ela. Ó, tô indo lá no mercado, tô fazendo isso. Eu não aviso daquelas coisas banais, né? Amor, tô aqui no trabalho e vou no banheiro. Não, não é assim, gente. Né? Não, olha, eu vou no mercado, eu vou... Até porque... Se acontece alguma coisa no meio do caminho e a sua esposa ou seu esposo não sabe nem o que você foi fazer, onde você está. Amém? Um homem de Deus ora pela esposa e pelos filhos, cria um ambiente de paz dentro do lar, assume as responsabilidades, paga todas as contas. Paga todas as contas. Porque senão você pode cair no mesmo erro que eu. Um dia cheguei no pastor e falei, tô próspero, pastor.
estou abençoado, estou vivendo em prosperidade, comprei 10 calças. Aí ele, isso não é prosperidade, isso é tolice, está com o nome sujo. Como é que você está prosperando, comprando 10 calças? Paga tuas contas, paga todas as contas, tem acesso ao seu celular, tem as senhas do seu celular, da conta. Porque tem homem que quando a mulher pega no celular, cadê o meu celular por quê? Tem homem que fica assim, vai pegar no celular para ver. Homem não esconde celular da esposa, nem senha. Se você casou, tem uma coisa que tem que ser evidente na sua vida, é transparência com o seu cônjuge. Amém? Ajuda em casa, ajuda a cuidar dos filhos, ama a sua família com atitudes, não com palavras, lidera pelo exemplo, busca a Deus em secreto, assume responsabilidade espiritual da casa, protege emocionalmente, espiritualmente e moralmente, trata a esposa com honra e com respeito, corrige os filhos com amor e sabedoria, mantém a paz dentro do lar e sabe pedir perdão quando erra, permanece firme mesmo nos dias difíceis. E eu já vi casais nos dias difíceis, tá tão difícil o negócio, tão difícil, que os dois sentam e falam assim, a gente vai separar, a gente vai desfazer as coisas, a gente separa, devolve a casa, eu volto para minha mãe, você volta para sua mãe, a gente paga as contas e depois volta. Eu já ouvi isso, gente. Não, a gente decidiu, pastor, é melhor a gente separar, vende as coisas, aí quando a gente terminar de pagar as contas, resolver a situação, a gente volta. Irmão, eu e Eric, a gente se envolveu num processo, né? Eu falo processo, é coisas que acontecem no dia a dia. Em 2019, que o que nos fortaleceu foi jogar como um time. Não foi eu ir para casa da minha mãe, ela ir para casa da mãe dela, e a gente resolver as coisas separados. Irmão, casou, você vai resolver tudo junto. Vai passar pelo processo junto, até porque se um dia só tinha água e cebola na geladeira, no outro dia vai ter só coisa boa e vocês vão desfrutar junto. Então, irmão, o problema se levantou, resolve junto, persevera junto, ora junto, se consagra junto, põe diante de Deus juntos, celebra juntos, dança juntos, responde a situação juntos. Eu tenho um tempinho porque demorou um pouquinho, é igual culto de domingo hoje, viu? Mas eu já estou indo para o final. O que acontece, irmãos, é que quando a gente vê essa sobrecarga, das vezes o homem não assumir o papel que tem que assumir, essa sobrecarga cai sobre as mulheres. Então eu sei que tem homens, né, e você conhece homens, que eles não vêm para a igreja, mas eles cuidam bem da sua casa, pagam as contas, dão até o dízimo. Nesse quesito de cuidar da família, eles são ótimos. Eu acho que a cereja do bolo seria só esse homem vir para a igreja, né, pastor? Congregar. Aí a mulher que tem esse homem que já faz tudo isso em casa, essa mulher estaria vibrante de alegria. Mas tem outros irmãos que nem fazem isso. Então, quando a mulher percebe que o homem não pega essa responsabilidade, aí é o que acontece nos dias de hoje. Por que você vê as mulheres, irmãos? Às vezes tem mulher que parece homem. Ah, porque a minha família cresceu assim. Porque se o homem não faz, eu faço. Porque se o homem não manda, eu mando. Porque se o homem não faz... Tem homem que anda até assim, ó. Ai, será que ela vai me bater? Não vou nem falar, né? Porque vai... Irmão, tome atento. A mulher tem que ter sabedoria que quando o homem assume a posição dele de liderança, não é para oprimir ela, não. É para o benefício dos dois. Porque quando o homem está na posição que Deus estabeleceu para ele, o lar funciona, o lar prospera, o lar avança. Aí a mulher entende que ela não precisa estar nesse lugar, porque esse lugar para o homem é pesado. Quantos aqui, homens, que levanta e tem que pagar contas, tem que fazer isso e aquilo? O homem fica, carregando essas pressões, porque somos o supridor do lar. Agora você imagina um homem que tem que estar com toda essa demanda, isso cai sobre a mulher. A mulher ela vai ficar ranzinza mesmo, a mulher vai ficar, não, deixa que eu assumo, eu pago, sempre paguei, por isso que eu não preciso de homem. Não, irmão, isso é um erro. É errado isso. Então a gente tem que acabar de uma vez com isso, sobre essa sobrecarga.
Quando o homem se omite, a mulher muitas vezes precisa liderar sozinha, assume funções emocionais e espirituais que deveriam ser compartilhadas. Isso gera desgaste e desequilíbrio. Então, irmãos, escrevi aqui: muitos lares sofrem porque os homens abandonaram sua posição espiritual e natural do lar, despejando sobre a mulher uma responsabilidade que não precisa. Muitas vezes, levando as finanças da família nas costas, cuidando e educando os filhos sozinhas, muitas vezes com 2 empregos, extras adicionais, e muitas vezes são taxadas na rua como as chatas, as bruacas, as bruxas. Muitas vezes são traídas, desrespeitadas, desonradas, desvalorizadas. Muitas vezes são humilhadas. E o marido é o cara na rua. O marido é o cara na igreja. Irmãos, eu sei que existem os 2 lados. E às vezes pode ser que a mulher esteja errando muito mais que o homem. Mas o homem não deveria estar nesse lugar. Então, irmãos, diante de uma mensagem como essa, eu quero dizer para você, mulher, feliz Dia das Mães. Feliz porque você é uma mulher guerreira. Você é uma mulher batalhadora. Você é uma mulher que o seu marido precisa, que os seus filhos precisam, que a sua casa precisa, amém? E eu sei, estava pensando sobre isso, né? A Érica, sempre que lembra da mãe dela, ela chora. Um dia ela perguntou para mim: amor, você não tem... Como que é o negócio dos seus sentimentos quando as pessoas morrem? Eu falei: amor, eu não sei. Nunca perdi alguém querido, nunca. Eu não sei a dimensão de perder alguém. Não sei o que é perder alguém. E ela falou: não, porque às vezes você está em alguns lugares, né, enterro, e você... Eu não tenho dimensão do que é a dor. Mota, eu não sei como é perder uma mãe, eu não sei. Às vezes eu pego ela chorando, eu não sei. Eu não sei a dor que é, querido, não sei. Mas de uma coisa eu sei: eu preciso, enquanto a minha mãe está aqui, valorizar ela. E ela está lá trabalhando. Então eu quero dizer algumas coisas. A minha mãe, ela foi submetida a cuidar dos irmãos quando a sua mãe saiu avoada no mundo. Ela viu o pai dela, com 52 anos de idade, morrer com tristeza, porque a mãe dela fazia ele sofrer, pastar. Num dia, e ela me contou isso, e eu fiquei tocado por aquilo, ela diz assim: no dia que eu estava decidida a ir embora, por não suportar a carga, eu fui puxada por você, que me perguntou: aonde você está indo, mamãe? Eu tinha pouca idade. Ela estava pronta para fazer o que a mãe tinha feito com os filhos. A mãe dela abandonou os filhos e ela era mais velha e ela estava cuidando deles. E ela não foi naquele dia porque eu falei para ela: onde você está indo? Ela voltou. A minha mãe, ela morou num barraco e viu esse barraco ceder com chuva algumas vezes. Era uma mãezona em casa, mas difamada na rua por seu próprio marido. Trabalhava em 2 empregos, fazia extras, usava cheques emprestados, mas sempre pagava certinho. Recebia pães da vizinha, que era a salvação das nossas tardes. No dia que não tínhamos o que comer, ela deitou cada um dos filhos na cama carinhosamente e diz assim: olha, é bom vocês dormir que a fome passa. Isso não foi recorrente, gente, mas isso fica tão gravado nas nossas memórias, que eu lembro que ela falou: dorme que a fome passa. Foi nesse tempo, queridos, que nós fomos numa associação de morador de rua, lá na rua Clélia. Ela com os 3 filhos pequenos e a gente participando da fila para tomar sopa e ganhar roupas. E eu lembro que a gente participava e minha mãe colocou a cara a tapa para levar os filhos até lá. A gente entrava, comia, tomava café com eles, almoçava com eles. O momento da tarde era o momento de entrar no bazar e ser recebido, né, ganhar tênis, calças, camisetas. Lembro que ganhávamos tênis que não cabia no pé, mas minha mãe falava: vocês vão ter que usar essa roupa até que a gente consiga comprar uma nova. Porque meu pai, eu perdoei ele, mas naquele tempo meu pai ele era muito maldoso. Eu lembro que quando minha mãe pensava em comprar roupa para nós, ela falava: filho de pobre não anda bonito, filho de pobre não anda com chinelo novo, filho de pobre não precisa andar assim. Mas minha mãe nunca se apegou a essas palavras, ela sempre fez o melhor dela. Então, mãe, eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você passou, você venceu.
Então eu queria te chamar aqui para te honrar. Vem aqui. Suba aqui, varoa. Suba aqui comigo. Mulher guerreira. Gente, ela é igual a Sandrinha. Eu nunca vi essa mulher reclamar. Nunca vi eu nunca vi ela abrir a boca para reclamar de nada. Em todos esses anos, trabalhando, 2 empregos, indo para lá e para cá, eu nunca vi ela reclamando. Nunca vi. Sempre vi ela uma mulher generosa que dava de si para os outros. Irmãos, a gente morava num barraco que cabia só nós. Era ela, o meu pai que estava naquele barraco e os 3 filhos. Aí veio 3 primos da Bahia. Ney, você pode cuidar dos primos? Aí minha mãe, posso. Eu falei, mãe, não cabe ninguém aqui. Aí meu tio veio também, pôs dentro do barraco. Veio minha tia, pôs dentro do barraco. Eu falei, mãe, não cabe mais ninguém aqui. Mas sempre recebeu. Sempre cuidou. Teve os processos dela, nunca desanimou. Eu sei que ela teve os momentos dela de chorar sozinha, de estar ali, né, no momento dela de clamar a Deus. Irmãos, quem trouxe ela até aqui foi Deus. Eu lembro que quando a gente fez 18 ali, para os 20 anos, a gente começou a trabalhar e a gente falou, mãe, vamos no cinema, vamos no McDonald's, mãe, vamos comer isso, vamos comprar aquilo. Irmãos, ela passou a vida inteira, como a Débora disse no vídeo, as mães passam a vida inteira se dedicando a criar os filhos. Se esmeram, se expõem, sofrem, tomam às vezes muitas voadoras nas costas, mas elas estão aqui, firmes e fortes. E hoje, né, a gente está aqui e eu quero celebrar a sua vida, mas antes de celebrar a sua vida, a gratidão, eu quero que você ouça um recado da Débora, que está lá nos Estados Unidos. Minha irmã mora lá em Orlando e ela mandou um recado para minha irmã, para minha mãe. Glória a Deus. Solta o som aí, DJ. Mas eu queria deixar registrado aqui que mesmo longe de ser, continua sendo um porto seguro, na minha base. É para quem eu recorro em todos os momentos da minha vida, seja numa conquista ou num momento difícil. Você sabe, são áudios intermináveis que eu envio e eu sinto muito sua falta diariamente. Já são 4 anos longe, mas eu quero que você saiba que você é essencial na minha vida. Eu admiro muito a mulher que você é, guerreira, forte, trabalhadora, e eu me orgulho muito, agora estudante. Então, fico muito feliz por esse novo passo que você deu. E estou aqui torcendo por você, sempre, sempre, sempre. E eu orgulho muito de você, tenho muita saudade. E não vejo a hora de a gente estar juntinhos de novo. Obrigada, né, por tudo. Você sempre dá o seu melhor para a nossa família, para todo mundo. E feliz Dia das Mães, amo muito você. Obrigada por tudo, meu orgulho muito de ser sua filha. E estou morrendo de saudade. Um beijo. Que linda. E a gente reuniu os irmãos. A gente vai dar um presentinho maravilhoso para você. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eis aqui as mulheres da minha vida. Da minha vida. Esse presente é dos 4 filhos, né? Eu, Rodrigo, Débora e Camila, e o som. Porque eu tenho um irmão que a gente adotou ele. Um dia ele estava na feira, comendo umas frutinhas lá, e eu falei, vamos morar lá com a gente, vem. Ele tinha 13, 14 anos, ali 15 anos, aí a gente falou, vem morar com a gente no barraco.
E hoje ele está com a gente, então esse presente faz parte disso. Abre aí pra gente ver, né, o presente. Glória a Deus. Queridos, às vezes eu falo das histórias da minha mãe e acredite, esse passado não é para promover ele não, porque ela é uma outra pessoa. A minha mãe, ela semeia no rema, ela semeia na vida das pessoas. A minha mãe presenteia as pessoas. A minha mãe ora em línguas mais do que eu às vezes. A minha mãe, ela estuda no rema, trabalha na igreja. E a gente está vendo o plano e o propósito de Deus se cumprir diariamente na vida dela. E eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. Olha, que lindo, hein? E é isso aí. E isso aqui é uma flor para uma flor. Obrigado, viu? Deus é bom. Obrigado, queridos.